O transtorno de personalidade antissocial, ele tem uma característica bem forte, bem prevalente, que está dividida em duas, né? Que primeiro é uma busca por poder, prazer e ganhos pessoais. E são pessoas que normalmente não sentem culpa, não sentem vergonha, não sentem nojo. Então isso dá uma casadinha muito poderosa. E perigosa. E perigosa. Porque se eu busco prazer e poder e não sinto culpa, não sinto nojo, eu praticamente sou capaz de fazer qualquer Tudo, coisa né? para conseguir o prazer e o poder que eu gostaria de ter. Então, a avaliação funcional é a melhor maneira de diferenciar os dois, né? O narcisista e o antissocial. A avaliação funcional é qual é a função do comportamento desse tipo de personalidade. A função do comportamento de uma pessoa com transtorno antissocial é a obtenção de poder, prazer ou de ganhos pessoais. E para as pessoas leigas é até legal falar que o transtorno antissocial é popularmente conhecido como a psicopatia. Uhum. Mas não se usa mais esse termo psicopatia, se usa o termo transtorno de personalidade antissocial. No DSM você tem lá o transtorno de personalidade antissocial e alguns autores diferenciam entre sociopatia e psicopatia. Mas aí são coisas mais de conjectura, né? Não é conjectura, não. Tem aquela questão que a gente viu, que tem uma corrente americana, que eles falam da questão do acometimento, que pode ser unilateral ou bilateral, né? E existem autores americanos que fazem um contínuo do aparecimento do transtorno de personalidade antissocial, que vai lá desde o transtorno positivo desafiador na infância, que é um diagnóstico questionado também. Tem gente que não acredita que exista esse diagnóstico, embora ele esteja lá em algumas... Então, ele vai num contínuo, uma criança com TOD, ou transtorno positivo desafiador, crescendo e evoluindo para um adolescente com um transtorno de conduta, e crescendo e evoluindo para um transtorno de personalidade antissocial, que se dividiria na sociopatia e na psicopatia. Sendo a psicopatia o extremo que vai para os filmes, né? Hannibal Lecter, You, aquela turma, né? Os conhecidos psicopatas, e os sociopatas como os vampiros sociais ou aquelas pessoas que... Essa palestra de um americano, eu não estou me lembrando o nome dele agora, que nós assistimos, ele colocou, foi num congresso, ele colocou uma questão muito interessante de alguns estudos com imagem, que eles fazem lá aqueles sensores e conseguem ver, então eles viam um acometimento bilateral, que é aquele praticamente não, é não tratável, né? Que não tem como, porque você não há nem neuroplasticidade para acontecer. E o unilateral, que você conseguia, eles passavam períodos, era uma prisão terapêutica, né? Vamos dizer assim. Que eles passavam períodos em treinamentos, em coisas, então regenerava, saíam dali e tal. Ele vivia 5, 6 meses sem cometer nenhum delito, sem cometer nenhuma coisa. Aí depois rescindiam, entendeu? Porque tinha unilateral, então tinha condições de uma possível reinserção social. Quem fala... Tem duas... A gente começou a falar de antissocial e vamos voltar depois para o narcisista, mas só um parênteses aqui. Quem fala sobre isso é o James Fallon, que é um escritor que não está me falhando a memória agora o nome do livro dele, mas ele é um cara que tem todas as características nos diagnósticos de ressonância magnética, de similaridade com outros psicopatas. Inclusive descobriu que na família dele existiam criminosos e pessoas com esse tipo de transtorno, e ele não se tornou um psicopata. E a ideia do livro é dizer que isso não aconteceu porque o meio onde ele conviveu foi um meio que não trouxe para ele nenhum tipo de trauma severo, e ele foi bem criado, e por isso não teria desenvolvido a psicopatia. Então tem essa história aí. O outro é um livro que chama O que Santos Espiões, A Sabedoria dos Psicopatas, o que Santos Espiões e Serial Killers têm em comum, que é um livro que ele comenta no final sobre um experimento que ele fez com um grande
equipamento magnético na cabeça e que fez com que os feixes nervosos se desviassem da amígdala. E que como então ele não tinha essa percepção da emoção, essa tradução da emoção através da amígdala, que ele, enquanto durou esse fenômeno magnético, ele se tornou um psicopata. Então, no livro, ele descreve que ele pegou o dinheiro da conta que estava na mesa do lado e usou para jogar no cassino. No cassino, ele se arriscou muito mais do que ele se arriscaria normalmente quando ele jogava, e ele ainda deu em cima da secretária do cara que estava acompanhando ele, tendo ele um casamento de anos muito bem constituído. Então, ele faz como experimento. Ele faz como um experimento. Então, quando ele faz esse levantamento, tira o funcionamento das emoções, ele perde o filtro, vamos dizer assim, e vai em busca de prazer, poder e ganhos pessoais. E complementando lá a história da diferenciação, né, o narcisista não tem essa função do comportamento. A função do comportamento dele é admiração. E os antissociais provavelmente vão se envolver em crimes, em delitos, em desvios financeiros. Poderia dizer que o antissocial atravessa e tem prazer no outro, no sofrimento do outro, e o narcisista precisa do olho do outro. Sim, perfeito. Né? Mais Perfeito, ou menos isso. perfeito. Né? O antissocial lá porque ele não tem nenhuma empatia. A turma lá da cadeia tem prazer no sofrimento do outro. Tem prazer em matar, tem prazer em... a turma que não está na cadeia não necessariamente tem prazer no sofrimento do outro, mas não está nem aí se o outro vai sofrer ou não. Sim, quer estar em evidência. É indiferente. Se a evidência vai afetar você, não importa. Ele é indiferente ao sofrimento alheio, porque a busca é prazer, poder e ganhos pessoais. Sim. O narcisista é indiferente ao sofrimento alheio, mas a busca é por admiração.